Pronto, mais uma lei para a gente estudar. Essa é uma lei muito importante, mas muito fácil de entender. É a lei de número 9, lei da realidade. Correspondência com muitas leis. Nem vou citar muitas delas hoje, porque elas vão ser estudadas individualmente, como a lei do paradoxo, da sincronicidade, da causa e efeito, que faz parte dessa semana, lei polar, lei da atração, lei da cocriação, lei da compreensão dos destinos, lei da correspondência que já estudamos e lei da adaptabilidade, entre tantas outras. Então, vamos começar da maneira que eu gosto, conhecendo a etimologia da palavra realidade. Então, vamos lá. Ela vem do latim realitas, ou coisa, ou ainda tudo que existe, e pode envolver todas as coisas, sejam elas perceptíveis ou não, acessíveis ou entendido pela filosofia, pela ciência ou ainda qualquer outro sistema de interpretação. E como eu tenho uma tendência à transdisciplinaridade, ou seja, tudo que transcende a disciplina, cabe perfeitamente aqui, pois de alguma forma tudo é aparentemente real e não há nada a ser excluído, pois tudo compõe a nossa experiência. Então a transdisciplinaridade, nela cabe tudo, cabe a minha intuição, cabe o conhecimento milenar dos antigos e dos pescadores, daqueles que entendem das fases da lua, das marés e tudo mais. E é nessa experiência, né, nessa escola da vida que buscamos tirar 10. Pois agora nós sabemos como funcionam as coisas e, é claro, nós escolhemos melhor os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas ações. E, é claro, né, as nossas palavras que vêm de tudo isso, porque as palavras têm um grande poder de criar realidades de uma forma ou de outra. Agora vamos entender melhor o que é que o Códex fala sobre realidade. Bom, só para lembrar, né? Essa aula não é longa, ela é para entender esse conceito de realidade, para que a gente possa seguir adiante entendendo as anteriores e as próximas. Então, vamos pensar assim: toda a criação vem da mente infinita de Deus, sim ou não? Nós vimos na lei do mentalismo, né, que a mente, ela tem a capacidade de criar. Ela tem uma influência sobre todas as coisas. Então, mas essa mente, ela precisa ser treinada para andar na via reta, na via correta, e não na via torta, na via errada, equivocada. E é com essa mente que nós criamos todo mundo à nossa volta e todas as situações que estão presentes na nossa vida. Mesmo que essas situações venham muitas vezes para que aprendamos alguma coisa, né, como o que nós vamos ver na lei de causa e efeito, todas as experiências são bem-vindas, mesmo quando nós semeamos o que não devíamos, quando isso retorna para a gente, que é assunto da próxima aula, isso tem que ser muito bem-vindo e temos que saber o que fazer nessas situações. E agora eu quero que vocês prestem uma atenção no que eu vou dizer. Quando o ser humano cria, sendo ele ainda, eu não gosto muito de dizer essa palavra, né, imperfeito, pois seria uma ofensa ao todo, mas um diamante bruto, né, que ainda não sabe o que fazer, ele cria imperfeições. Bom, só para a gente entender um pouquinho mais o conceito de morfogenia, né, nós então, juntando com essas experiências, cérebro reptiliano, ego, mente, ancestrais, nós podemos dizer que os nossos antepassados fizeram coisas boas, coisas mais ou menos e coisas muito feinhas. E que tudo isso está no nosso campo morfogenético. Bom, então, dessa forma, né, os campos morfogenéticos, morfo que vem de forma, e gênese, que tanto pode significar origem ou desenvolvimento dos seres, como está relacionado a um conjunto de elementos que dão origem a alguma coisa. Desde um óvulo e um espermatozoide até uma obra de arte, por exemplo. Então, agora que nós entendemos, né, que essa nossa ancestralidade ela está guardada no nosso campo morfogenético e no nosso DNA,
Nós podemos dizer que se somos uma lâmpada, imaginamos uma lâmpada incandescente, daquelas mais antigas, a gente conseguia até ver os raiozinhos assim, saindo de volta, se você olhasse com o olhinho meio fechado. Não sei se alguém, quando criança, fez isso. Mas, nesse campo está toda a nossa gênese. Acho que agora vocês conseguem entender o nosso próprio comportamento. Nós temos a influência deste campo, das coisas boas e coisas aparentemente não muito boas. Nossa missão nesta vida é limpar essas memórias que influenciam o nosso cérebro, porque até chegar no nosso cérebro ele passou por aqui. O cérebro é apenas um organismo físico que responde a estas energias. Quem pensa e quem sente não é este cérebro, mas é ele que decodifica o que vem deste campo. Não sei se vocês conseguem entender. Isso aqui tá cheio de informação. Isso aqui é só uma maquininha, tá bom? E essa energia que vai influenciar. Isso está também na nossa genética. Então, tudo é energia. Ou vocês acham que o nosso subconsciente fica onde? Tem um departamento como o sistema límbico? Não, é tudo energia. Por acaso vê energia elétrica correndo dentro da fiação? Então, com essas ideias mais claras, por que vocês acham que nós andamos na contramão? Pois há um programinha aí muito antigo. A teoria dos campos mórficos diz que quando um comportamento é repetido várias vezes, formam-se um campo morfogenético, ou seja, um campo de memórias que dá forma, mesmo que não a vejamos. Nós reproduzimos estas formas em nossas vidas. Não falo de pintar, desenhar, etc., mas de acontecimentos que de geração em geração vão se repetindo. Então, tem muitas histórias contadas sobre esse campo, né? E esse campo tem muita relação com o que vocês verão na aula de número 11, da lei de causa e efeito, porque nós podemos mudar o nosso comportamento numa única geração. Então, tudo que foi feito que não era muito bacaninha, pode se transformar agora. Abastecendo o nosso subconsciente com informações que vão na mão, nós vamos diminuindo a carga energética desses nossos pensamentos que são de contramão. Não sei se vocês conseguem entender. Olha, até as fobias e alergias vêm dessas memórias de coisas custosas que os nossos antepassados viveram. E aqui estão as questões de saúde, relacionamento e financeiras que eu sempre digo. Repetimos padrões. E o que isso tem a ver com a lei da realidade? É que tudo que é criado por nós envolve tudo isso. E vemos o mundo de acordo com esses moldes. Lembram da história dos cachorrinhos, né? Do cachorro de rua e do cachorro que tinha uma casa e que visitaram, que tinha 1000 cachorrinhos e tal. Eles tinham um comportamento diferente um do outro por conta desse programa que foi desenvolvido. E agora, uma coisa que é importante vocês saberem é que esses comportamentos, eles acontecem de forma individual, mas tem também o comportamento coletivo e o planetário. Então, esse momento que nós vivemos hoje é um momento de ajuste da comunidade planetária, de muitos subconscientes que estão sendo trabalhados nesse momento. Algumas pessoas já perceberam isso. É interessante, né, que tem um sociólogo francês chamado Émile Durkheim e o Jung, eles já falavam mais ou menos a mesma coisa de formas diferentes, em conceitos diferentes, né? Por exemplo, o Durkheim, ele falava em consciência coletiva e ele dizia que essa consciência entende que a cultura que predomina numa sociedade e que a governa é independente da psicologia individual. Bom, ele achava isso, né? E o Jung, ele já não falava em consciência coletiva, mas em inconsciente coletivo, e que se trata de uma espécie de bolsão, onde estão armazenadas imagens virtuais ou modelos, que ele chama de arquétipos ou imagens primordiais, ou seja,
primitivas que as pessoas herdaram dos seus ancestrais. Veja como as coisas começam a se encaixar. Lembram da lei da correspondência? Agora nós podemos dizer que criamos a nossa realidade de acordo com a nossa mente. E tem a ver com mentalismo também, né? Essa mente complexa em termos de programação. E se ela tem todas as influências individuais e coletivas, presentes e passadas, o que estamos criando com ela é a nossa realidade. E o que vemos é de acordo com este programa, quer goste ou não. Como eu já disse antes, tudo depende do olhar do observador, né? Não sei se vocês lembram lá do comecinho, que eu deixei um vídeo para vocês verem do Dr. Quantum, quando ele fala da teoria da dupla fenda e dos cachorrinhos do Laim, que eu já citei, né? Então, será que eu posso entender agora o que é realidade? No Códex, organizado pela equipe Era de Cristal e Stum, disse que a realidade só existe individualizada no espaço mental de quem a formou e não tem dimensão. E depois veremos o que é dimensão, ok? Vejam os cachorros. Qual realidade é verdadeira? Aquela que você cria com a sua mente. Acho que ficou claro agora. E eu aceito ou não. Mas aceitar não é se revoltar, isso é contramão. É entender e se preparar para saber mais, aprender mais e sair desse lugar. Começar a mudar o padrão, mudar o programinha que está rodando aqui, né? Substituir este aplicativo, fazer um upgrade nesse. E o mestre diz assim: recordai sempre que vós sois o Senhor de tudo que vem ao vosso mundo pelo pensamento. E a menos que possais perceber que sois o Senhor, sereis suscetíveis a outras pessoas e a toda classe de pensamentos e sentimentos. Então vejam como a nossa consciência, a expansão da nossa consciência, ela tem um papel muito importante no nosso comportamento hoje, diante de tudo que nós vivemos. E ele diz que se nós colocamos atenção numa condição de distúrbio, estaremos dando poder a tudo, menos a nossa presença. Lembrando o experimento da dupla fenda, estamos potencializando o que está indo na contramão da presença. E quando nós entendemos que tudo tem relação com as influências que a mente recebe, agora podemos escolher mudar de canal. Tipo, esse filme da minha vida não está me agradando, né? Creio que eu devo estar pisando na bola em algum momento e criando tudo isso. Ou participando de uma realidade coletiva de dor, como a pandemia, e que eu não estou satisfeita com isso. Então muitas pessoas morrem de medo desse momento e não conseguem ver o lado positivo desse momento que nós vivemos. O medo, ele é um desejo ao contrário. Então, as pessoas que realmente têm medo são aquelas pessoas que são mais suscetíveis a pegar qualquer tipo de vírus. Então, em primeiro lugar, o que nós temos que fazer é perceber que há algo contrário à lei do amor. E que para a gente sair desse canal, né, dessa vibe, dessa forma de entendimento, a primeira coisa que temos que fazer é aceitar. Pois de forma direta ou indireta, nós fizemos parte da criação desse mundo aí, né? Então eu observo e tenho compaixão, pois como Jesus ensinou, não sabíamos o que fazíamos, mas nós já sabemos um pouquinho. Então eu não preciso viver esta realidade, eu posso viver essa realidade sem estar nessa realidade. O próprio Jesus disse isso, né? Viver nesse mundo sem ser deste mundo. E o que nós fazemos é ajudar a todo mundo. O segundo passo é a lei da correspondência, né? Que nós já estudamos, que busca a paz que existe no meu coração, buscando momentos de pico do Maslow, o flow do Mihaly, a conexão com a presença, a contemplação, a meditação, o foco no positivo, nas belezas da vida. E o terceiro passo, esse é só consequência e demanda apenas consciência de que eu posso viver neste mundo sem ser deste mundo, como Jesus ensinou e eu já disse, né? Isso está em João
capítulo 17, versículo 14. Estou no mundo, mas não sou desse mundo. Não compartilho com tudo isso. É como se eu vivesse numa realidade paralela. Então, vale a pena lembrar, né, já que estamos falando do todo, de Jesus, a gente tem que lembrar que se foi Ele que criou as criaturas, a sua imagem e semelhança, e nós, apesar de todas essas influências, nós também fazemos o mesmo, nós também criamos, só que é o contrário. A gente respira, respirar é vida, eu estou viva, né? Recebo essa energia do todo e uso para fazer caca. Isso é o que a gente tem que parar de fazer. Nós precisamos entender as leis para que possamos ter tudo isso muito claro e mudar esse nosso programinha, esse disco enroscado, para que possamos viver na mão correta. Viver num estado de plenitude, de equilíbrio no agora, conectados com a presença. E o mais bonito de tudo é que nesse momento eu sou a mudança que eu desejo ver na minha vida e na vida de todo mundo. Por isso que esse curso se chama Códigos de Renovação do Ser para a Nova Terra. Eu sou a criatura que, sendo criação do todo, vive embaixo, na terra, assim como é em cima, pois podem até chamar céu, se vocês quiserem simplificar. E para encerrar, devemos apenas seguir as ordens de Jesus. E para encerrar, nós devemos seguir uma sugestãozinha de Jesus, né? Ele diz assim: não olheis a nenhum homem de acordo com a sua carne. Isso quer dizer exatamente, não reconheçais a imperfeição humana, seja em pensamento, sentimento, palavra ou ação. Por hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido a nossa explicação sobre realidade. Então, realidade, só para resumir, faz muito sentido quando nós a entendemos como aquilo que nós vivemos. Então, às vezes a gente fala alguma coisa para uma pessoa e não entra na cabeça dela, porque ela foi moldada num outro molde diferente do nosso, e aí não encaixa, né? E nós, a partir desses moldes, é que nós criamos toda uma outra realidade, co-criamos uma vida, ou de mão ou de contramão. Eu gosto sempre de dizer assim: quando eu cocrio na mão, porque eu cocrio com o todo. Quando eu vou pela contramão, eu simplesmente crio com a minha mente. E é isso. Até a próxima.